Pronto, tem muita gente perguntando pela ratazana, pela ratazana, pela ratazana. Vamos fazer a questão da formiga. É quase uma ratazana, né? Exagerei um pouco, ok? Vamos começar a responder a partir dessa questão 29 e gravar mais alguns vídeos para conversão. Lembrar de conversão de unidades, né? Metro, centímetro, vamos lá. Olha só. O comprimento de uma formiga é de 0,08 metros. Uma fila de 400 formigas equivale a quanto? Bom, vamos lá. Eu vou preferir fazer com fração, tá certo? Vamos preferir fazer com fração. Aliás, não vamos fazer com fração, não. Vamos fazer uma multiplicação mesmo, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a multiplicaçãozinha. 0,008 vezes 400. Talvez seja o jeito mais simples de fazer. 0,000, próximo zero, 0,000, 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 4 vezes 0, 0 e 3, 3. Certo? Aí o resto é 4 vezes 0 e 4 vezes 0. Pronto, beleza. Olha o que nós temos aqui. 0, 0, 2, 3, 0, 0. Massa, atenção. Quantas casas decimais tem aqui em cima? Tem 3 casas decimais. Então, eu vou ter que andar a vírgula para cá. 1, 2, 3 casas decimais. Pronto, 3,2. Os zeros antes do 3 são desconsiderados, os zeros depois do 2, porque vão para a vírgula, são desconsiderados. Fica 3,2. 3,2, o quê? Como a formiga estava medida em metros, não se mediu em milímetro a formiga, não se mediu em centímetro a formiga, se mediu em metros. Então, isso significa 3,2 metros. Se você quer em centímetros, multiplique isso por 100. Multiplicar por 100 significa andar a vírgula 2 vezes. Fica 320 centímetros. Ou 3.200 milímetros. Pronto. É o tamanho da fila das formigas. 400 formigas fazem fila e chegam a 3,2 metros. Um depósito tem o teto a 7 metros de altura do chão. Nesse depósito são estocadas caixas de 60 centímetros de altura. Então imagine, eu tenho aqui um depósito. Aqui está o chão do depósito. Aqui está o teto do depósito. Do teto para o chão nós temos 7 metros. Certo? Aí a pergunta é, cada caixa tem 60 centímetros. Então está aqui a caixa, essa caixa aqui. Ela tem 60 centímetros de altura. A pergunta é, quantas caixas eu posso empilhar nesse teto? Qual é o número máximo de caixas que eu posso empilhar nessa situação? Bom, é só eu dividir a altura do teto pela altura das caixas. Aí, se eu dividir, como todas as caixas têm o mesmo tamanho, 60 centímetros, eu dividindo isso, eu vou conseguir saber quantas caixas eu vou poder colocar ali, certo? Agora, eu vou ter que fazer uma coisa, converter os 7 metros para centímetros. 7 metros é igual a 700 centímetros. Lembra que é só multiplicar por 100. Pronto. Agora eu posso, agora que está em centímetros, que é a unidade da caixa, lembre-se, é mais fácil trabalhar com a unidade menor, tá? Então, eu vou fazer 700 dividido por 60. Já posso começar te adiantando que se tem um zero no final aqui, eu posso cortar os dois, sem prejuízo algum. Vai dar na mesma. Então, vamos lá. 70 vezes 6. Ou melhor, 7 dividido por 6. Dá para dividir 7 por 6. Dá 1. 1 vezes 6 dá 6. 7 menos 6 dá 1. Puxo 0. 10. Certo? Ok. E aí? 10 pode ser dividido por 6? Pode. 10 pode ser dividido por 6. Dá 1. 1 vezes 6, 6. 10 menos 6, 4. Tem mais alguém para descer? Tem não. Então, veja só. Dá para a gente
empilhar 11 caixas e ainda fica sobrando 40 centímetros. Ainda fica sobrando 40 centímetros. João, por que 40 centímetros e não 4? Porque eu cortei um zero daqui e cortei um zero daqui. Cortar um zero dos dois para o divisor não faz, para o quociente não faz diferença. Mas para o resto faz. O zero que eu tirei daqui tem que ser devolvido ao resto sempre. Certo? Então fica 40. Então eu vou conseguir empilhar 11 caixas. 11 caixas podem ser empilhadas. E ainda vai sobrar aqui em cima 40 centímetros livres. Ok? 11 caixas. Vamos lá para a próxima. Observe a seguir a forma como um fazendeiro cercou o lote de sua fazenda. Ele já possui 1 quilômetro de cerca guardado. Sabendo-se que o metro de cerca custa R$ 7,00, quanto ele vai gastar para terminar de cercar seu terreno? Primeiro eu preciso saber quanto tem o seu terreno. O seu terreno tem 300 metros mais 460 metros. Para cercar o terreno, eu preciso de 300 metros de cerca, certo? Mais 460 metros de cerca, mais 220 metros de cerca, mais 100 metros de cerca, mais 400 metros de cerca. Olha só, é isso que eu preciso. Vamos somar tudo? Vamos. Quanto de cerca eu preciso? 400 mais 300 mais 460 mais 220 mais 100. Isso é tranquilo. 0, 6, 2, 8. Certo? 6 e 2, 8. E a terceira coluna, 4 mais 3, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. Mais 1, mais 4, 14. Então, eu preciso, o terreno dele eu preciso de 1.480. 1.480 metros de cerca. Eu já tenho 1 quilômetro de cerca, então eu já tenho 1.000 metros de cerca. 1 quilômetro são 1.000 metros. Opa, fiz errado. Deixa eu recolocar aqui no lugar. Pronto. Então, 1.000 metros de cerca eu já tenho. Eu só vou precisar de 480 metros de cerca. Eu tenho que comprar 480 metros de cerca. Tá certo? Então, veja só, eu tenho que comprar 480 metros de cerca porque eu só tenho 1.000. Só que cada metro de cerca custa R$ 7,00. Aí eu vou pegar esses 480 metros e multiplicar por 7 para saber quantos reais eu vou gastar. Certo? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 4, 28. E 5, 33. Então, eu vou precisar de R$ 3.360 para pagar pelos 480 metros de cerca que faltam para cercar meu terreno. A resposta é essa aqui. R$ 3.360. Note que a pergunta é quanto ele vai gastar para terminar de cercar o seu terreno. Em dinheiro. Tá? Vamos lá. Qual é o valor resultante da transformação correta de 10 decímetros em decâmetros? Eu vou repetir aqui, só isso aqui, né? Metro. Antes de metro tem decímetro, que é 1 metro dividido por 10. Depois de metro tem decâmetro, que é 1 metro vezes 10. Então, para que eu possa transformar nesse sentido de decímetros para decâmetros, eu preciso dividir por 100. Só que eu tenho 10 decímetros. Então, são 10 decímetros dividido por 100. 0 corta com 0, fica 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1. Pronto. Então, olha só. 0,1. Em outras palavras, 10 decímetros é a mesma coisa que 1 metro, que é a mesma coisa que 0,1 decâmetro. Ok? Fácil, rápida, essa foi tranquila demais. Vamos para a 37. A altura do Monte Everest é 8.648 metros. Essa altura em centímetros é igual a... Você vai pegar o seguinte, né? Olha só, vamos fazer de novo ali. Centímetro, decímetro, metro.
Se eu estou em metro e quero ir para centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. Como esse número já é inteiro, multiplicar por 100 significa colocar 2 zeros nele. Então vai ficar 864,800. Colocando os pontos no lugar certo, aqui. 864.800 centímetros. O tamanho do Monte Everest. Não é, está medido em metros, tá? Está medido em metros. Ok? Esse tamanho do Monte Everest em centímetros é 864.800. Eu só acrescentei 2 zeros porque multipliquei por 100. A soma dos lados de um quadrado equivale a um lado de um triângulo equilátero. Então, aqui está. 1, 2, 3, 4. É um quadrado, certo? Se você somar esses lados, somar esse lado com esse lado, com esse lado, com esse lado, você tem o lado de um triângulo, veja. A soma dos lados de um quadrado equivale a um lado de um triângulo equilátero. Aí o triângulo deve ter esse tamanho aqui, ó. Porque, primeiro, é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. E este lado aqui, um dos lados, é igual aos 4 lados do triângulo, do quadrado. Qual o perímetro do triângulo? Ou seja, qual a soma dos lados do triângulo? Lembra disso, perímetro é a soma dos lados. Em metros, sabendo que o lado do quadrado mede 10 decímetros. Veja só, o lado do quadrado mede 10 decímetros. Então, se eu somar todos os lados, o perímetro 10 mais 10 mais 10 mais 10, então esse perímetro é 40 decímetros. 40 decímetros. Certo? Aí ele está dizendo que o lado do triângulo é igual aos 4 lados do quadrado. Então, aqui eu tenho 40 decímetros. Aqui eu tenho 40 decímetros. Aqui eu tenho 40 decímetros. Aí a pergunta é, qual é o perímetro do triângulo? Lembra, perímetro do triângulo significa a soma dos 3 lados. A soma dos 3 lados, 40, 40, 40, dá 120 decímetros. 120 decímetros, ok? Só que ele não pediu em decímetros, ele pediu em metros. E aí você vai converter os 120 decímetros dividindo ele por 10. Porque se você lembrar, de decímetro para metro, você tem que dividir por 10. Então, 120 dividido por 10, 120 dividido por 10. Corta 0 com 0, 12. 12 metros. O perímetro do triângulo é 12 metros. 35. Um triângulo equilátero de lado igual a 30 decímetros possui perímetro igual a quantos centímetros? Um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo de 3 lados iguais. Meu triângulo fica troncho, né? 3 lados iguais. Ele tem lado igual a 30 decímetros. 30 decímetros. Então, aqui também é 30 decímetros, porque ele é equilátero. Tem os 3 lados iguais. Aqui é 30 decímetros também. 30 decímetros, 30, 30. Se você somar, o perímetro é a soma de todos os lados. Não esquece disso, a palavra perímetro significa soma de todos os lados. Soma de todos os lados, ok? Então tá aí. Isso aqui vai dar quanto, minha gente? Isso aqui vai dar 90 decímetros, certo? Agora, a pergunta não é quantos decímetros tem o perímetro, quantos centímetros. Aí você vai lembrar da tabelinha. A tabelinha diz centímetros, decímetros e metros. Se eu estou com alguma coisa na forma de decímetros e quero em centímetros, eu tenho que multiplicar por 10. Então, 90 multiplicado por 10 fica 900. 900 centímetros. Lembra que quando você multiplica alguma coisa por 10, por exemplo, 3 vezes 10, é só escrever o número de cima e botar um zero depois. Aí é isso que é 3 vezes 10. 90 vezes 10 é só botar o zero depois, dá 900 centímetros. Certo? Vamos para a próxima. 20 pacotes de papel,
20 pacotes de papel são empilhados um sobre o outro. Cada pacote tem 500 folhas e cada folha tem 0,15 milímetros de espessura. O papel utilizado para a embalagem também tem 0,5 milímetros de espessura. Dessa forma, a medida da altura de uma pilha desses 20 pacotes em metros é. Veja o que ele está perguntando. 20 pacotes. Então, vou botar aqui. Qual é a quantidade de pacotes? 20. Certo? Cada pacote tem 500 folhas. 500 é o número de folhas por pacote. Cada folha tem 0,15 milímetros. Então, a espessura da folha é 0,15 milímetros. Veja o que eu vou mostrar para vocês. E a espessura, a embalagem de cada pacote tem 0,5 milímetros. A embalagem tem 0,5 milímetros. Isso significa, eu vou desenhar um pacote, tá? Aqui está um pacote, uma resma de papel. Um pacote que tem 500 folhas. Atenção. Folha, 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 folha. Então imagine, aqui dentro tem 500 folhas. Aí, para você saber qual é a espessura do pacote, você tem que somar as espessuras de todas as folhas, ou seja, fazer uma multiplicação, e ainda somar com o 0,5 do pacote aqui em cima e com o 0,5 do pacote aqui embaixo. Afinal de contas, esse pacote está embalado. As folhas não estão soltas. Então, eu quero saber qual é a espessura de um pacote. Eu vou fazer o seguinte. 0,15 vezes 500, certo? 0,15 vezes 500. Isso aqui vai dar 0,000,000, 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 5 vezes 0, 0. Então, 0,0570. Como tem duas casas decimais aqui, eu vou ter que montar duas casas decimais para isso. Então, veja, corto o 0. As 500 folhas, elas têm espessura de 75 milímetros. Porque era 0,15, né? 0,15 milímetros. Pronto, a unidade que eu estou usando é milímetros. Então, somente as 500 folhas têm 75 milímetros de espessura. Juntas, elas formam 75 milímetros. Ok, mas eu tenho que somar 0,5 em cima e 0,5 embaixo, que é justamente a espessura do pacote aqui em cima e a espessura do pacote aqui embaixo. Aí vamos lá, 75 milímetros mais 1, porque 0,5 mais 0,5 é igual a 1. Então, 76 milímetros. Então, veja, a espessura do pacote inteiro, considerando todas as 500 folhas lá dentro e considerando a embalagem do pacote, em cima e embaixo, dá 76 milímetros. Agora, é só eu multiplicar isso por 20. Eu multiplico isso por 20 porque são 20 pacotes, um em cima do outro. Então, 76 vezes 20. 0, 0. 2 vezes 6, 2 vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 15. Pronto. 1, 5, 2, 0. 1.520 milímetros. Então, se eu embalar, se eu empacotar, se eu empilhar 20 pacotes desse papel, eu vou ter uma pilha, ó, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter uma pilha com 20 de 1.520 milímetros. 1.520 milímetros, mas ele quer em metros. Para conseguir em metros, é só dividir por 1.000. Dividir por 1.000 significa passar a vírgula 3 vezes para cá. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. Portanto, 1,52 metros.
de milímetro para metro, 1,52 vai ficar. Eu dividi por 1000. Portanto, 1,52 metros para essa questão e a gente terminou porque já deu 20 minutos para esse vídeo. Vá descansar, tomar uma aguinha, comer um biscoito de véio e volte porque a gente vai comentar cada uma dessas questões, todas elas, ok?